Olá, bom dia. Começamos agora mais o Secov Debate, que eu lembro que você pode acompanhar pelo Facebook e mandando suas perguntas também, participando da nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre o momento econômico, as perspectivas do crédito imobiliário. Tenho aqui do meu lado Fabrício Iannelli, que é vice-presidente da ABCIB. Fabrício, bom dia. Bom dia, Denise. Obrigado pelo convite. Bom dia, Celso. E vamos falar também com o Celso Petrucci, que é economista-chefe aqui do Secov São Paulo. E eu reafirmo mais uma vez, você pode mandar suas perguntas. Eu gostaria de falar com o Fabrício, antes de mais nada, sobre o balanço divulgado pela ABCIB referente ao ano passado, que mostrou um aquecimento ou recuperação de espaço perdido. Como é que a gente pode avaliar o resultado de 2018? Obrigado. Eu acho que são um pouquinho das duas coisas, né? A gente vem de anos bastante doloridos e sofridos, né? Então, acho que 2018 foi o ano que a gente começa a retomar um patamar de normalidade, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Os números ainda, se a gente olha a série histórica, né, aquém do grande potencial que a gente já fez no passado não tão distante, mas percentualmente a gente já vê números, a gente fala acima de 30%, são números onde já demonstram que a gente começa a retomar uma normalidade. E aí as perspectivas para os anos de 19 e 20 são as melhores possíveis. E financiamento para compra e para construção de imóveis, né? Os dois reagiram bem. A pessoa física, a aquisição de imóveis numa velocidade melhor do que da pessoa jurídica, mas como esperado, a pessoa jurídica ela tem um segundo semestre sempre um pouco mais aquecido, né? A gente viu um final de 2018 já em patamares mais robustos, e eu acredito que a gente já entra 2019 mantendo essa volumetria e com a tendência de crescer ao longo do ano. E Celso, essa expansão do financiamento foi compatível com a reação do mercado imobiliário? Sim. Sempre, Denise e Fabrício, sempre há um delay entre o que acontece no mercado imobiliário e os financiamentos, principalmente os financiamentos para produção. E o nosso mercado imobiliário de São Paulo e do país começou a reagir no último trimestre de 2017, né? Mas uma reação mais acentuada agora em 2018 mesmo, né? A gente já está fechando com números parrudos aqui a pesquisa de São Paulo, e eu tenho a impressão que quando consolidarmos as pesquisas do país, nós vamos apresentar isso no final desse mês, eu tenho a impressão que nós vamos ver um crescimento aí em torno de 20% a 30%, tanto em lançamentos quanto em vendas no país inteiro, né? E é por isso que o Fabrício colocou, quer dizer, o financiamento para construção cresceu, nós já estamos em níveis próximos já ultrapassamos 2016 e 2017, e também no financiamento para aquisição. Nos lançamentos, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu já em 2018 já lancei mais do que 15, 16 e 17. E nas vendas eu já vendi mais do que 14, 15, 16 e 17. Quer dizer, a gente está sentindo isso. Só uma diferença é a participação do Fundo de Garantia nos lançamentos no país inteiro e também na cidade de São Paulo. Hoje são significativos. Mais de 1/3 do mercado da cidade de São Paulo hoje é do programa Minha Casa Minha Vida. Até a alavancagem de lançamentos veio muito com Minha Casa Minha Vida, né? E aí a participação, como é que fica dos bancos, de modo geral, nesse financiamento? Então, hoje a gente não tem nenhuma instituição privada atuando no programa no Minha Casa Minha Vida. Basicamente os dois bancos públicos que fazem a gestão desse programa. Eu acredito, vou falar um pouquinho, né, agora um pouco do Santander. O ano passado, a gente já iniciou a operação do Procotista, que é uma linha que também usa os recursos do Fundo de Garantia. E acredito que existem a intenção e os estudos para ver se a gente consegue também participar do programa do Minha Casa Minha Vida, para ajudar aí a desenvolver também esse setor. Hoje, mas a concentração hoje dos bancos privados no SBPE, sem dúvida nenhuma. Eu falava do financiamento em geral, porque houve uma recomposição aí do ranking dos bancos de participação, e a Caixa, que tradicionalmente liderava o mercado, foi perdendo espaço, né? A gente acompanhou aí
todo esse movimento de mercado, né? Eu acho que o importante que mostra para todo mundo é que sempre tinha essa dúvida, né? Olha, putz, se de repente a Caixa reduzir um pouco a sua participação, o mercado vai ficar menor. O que a gente viu foram os bancos privados, né? O Santander também com uma posição, com um crescimento bastante agressivo, que absorveu essa diminuição que a Caixa teve por um período de tempo, e o mercado, inclusive, não só se manteve, mas também como aumentou, né? Então, eu acho que o interesse dos bancos privados em relação ao SBPE é bastante forte, já consolidado, e eu não vejo nenhuma falta de apetite para operar nessas linhas. Agora, além da recuperação da economia, que trouxe um ânimo maior para o consumidor, teve redução dos juros também, não é? Acompanhando até o movimento Sim. geral do crédito, só que é uma linha mais barata. Hoje, a gente está em taxas de juros em patamares muito similares ao que a gente teve na pré-crise, né? Então, a gente passou por 2 anos extremamente complicados, quando a gente olha em termos do saldo de poupança. Nós tivemos 2 anos onde a captação líquida foi negativa, né? Foram quase 90 bilhões de reais que saíram da poupança. A gente já vê um movimento em 2018 melhor, né? Em termos de captação, a poupança cresceu 10%, as expectativas para esse ano mais ou menos ficar também com um crescimento em torno de 10%. Então, tendo a volta da poupança, eu acredito que a gente cada vez mais consegue passar para o consumidor final competitividade em termos de taxa de juros, né? Agora, Celso, os financiamentos são fundamentais para alavancar um desempenho melhor das vendas, né? A participação é muito grande. Sem dúvida. Como a gente trabalha com produto com alto valor agregado, né? Um produto onde as famílias, quando compram na planta, pagam aí uma poupança de 20%, 25%, 30%, se tanto, é fundamental você ter o financiamento imobiliário ao final e a taxas, como o Fabrício colocou, hoje numa mediana de 9%, próximas ao patamar mais baixo que nós tivemos de taxa de juros, né? E para o incorporador, para o construtor, né, que viu minguado também os seus financiamentos aí no ano de 2016, um pouco mais ainda em 2017, é um alento saber que esse ano a gente já conseguiu crescer esse número de financiamentos e com a expectativa de que isso continue acontecendo durante o ano de 2019. Nós fizemos muitas reuniões durante o ano, Denise, nós aqui do Secov, junto com a BCIP, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tentando tentando refletir o quanto que a crise também influenciou no balanço das empresas e como mudou a questão da avaliação dos bancos, né? E nós, vamos dizer assim, fizemos um trabalho de rever as condições de financiamento, rever os parâmetros de análise, inclusive com alguns bancos privados, porque as empresas durante o ano de 15 e 16, que foram os piores anos, elas perderam muita condição de balanço para tomar financiamento. E agora a gente já vê essa recuperação a partir do ano passado, e isso se reflete na própria concessão de planos empresários durante o ano de 2018. Eu tenho a impressão que agora nós vamos para um crescimento mais flat, principalmente dependendo aí desse início de ano e dependendo aí das medidas do governo que vão para esse novo Congresso Nacional. Agora, a crise ela provocou algumas distorções, inclusive em termos de liberação dos recursos, com critérios muito mais rígidos dos bancos, né? Tanto do ponto de vista de financiamento empresarial quanto de consumidores. Nós tínhamos muitos casos de pessoas que estavam naquela fase de assumir um financiamento junto ao banco depois de ter comprado imóvel na planta e não conseguia liberação. É a questão de descasamento de renda, valor das parcelas, o juro, o risco de inadimplência, não é? Isso já passou? Para a pessoa física já passou. Eu diria que já no final de 2017, praticamente as instituições financeiras, e aí falando um pouquinho com mais propriedade no Santander,
os critérios de admissão já estavam normais, né? Então, para a pessoa física, hoje olhando o mercado, isso já voltou ao normal ao longo do ano de 2018, com certeza todas as instituições. Para a pessoa jurídica, não é que afrouxou ou deixou mais rígido, mudou mesmo, né? Acho que depois de tudo que a gente viu nesses últimos 3 anos, acho que o acompanhamento e a gestão que uma instituição financeira faz hoje, quando ela financia um projeto, ela está diferente, né? Mais detalhada, mais perto, entendendo melhor junto com a empresa todas as vertentes do projeto que podem impactar futuramente em algum estrangulamento financeiro. Então, eu acho que essa mudança de gestão e acompanhamento dos empréstimos para os projetos de plano empresário veio para ficar. Eu acho que isso vai ser a nova governança que a gente vai ter no setor, que no final das contas é saudável para todo mundo, né? É saudável para o empresário, porque no final das contas é como se fosse uma assessoria financeira que as instituições hoje conseguem prestar serviço em termos de metodologia, critérios contábeis. Eu acho que isso fortalece. Do lado de quem é o credor, se sente mais seguro, porque está mais próximo e está entendendo o que acontece com cada projeto. E do lado do consumidor, se essas duas partes elas aumentam a qualidade da gestão, com certeza problemas de fluxo financeiro, de atraso de obras, vão se tornar cada vez menores, né? Então, há um estudo antecipado de viabilidade do projeto, é mais ou menos isso? Não só, acho que o estudo antes, né, a viabilidade do projeto quando você faz a concessão, sempre foi bom, né? Eu acho que o que a gente melhorou e evoluiu bem durante a crise foi o acompanhamento do prazo de construção, né? Isso que eu acho que é a evolução e a mudança que veio para ficar. Então, o prazo da evolução, entendendo o que está acontecendo no projeto, mês a mês da obra, em todos os seus aspectos, não só financeiros, contábeis, fiscais, trabalhistas, eram coisas que as instituições financeiras às vezes não davam tanta atenção nessa gestão. E hoje em dia isso mudou, eu acho que é uma mudança que vem para melhorar e fortificar o setor. Bem, a inadimplência no ano passado ficou em 1,3%, que é considerado baixo. Em algum momento, durante a fase de crise, se chegou a ter algum percentual mais preocupante? Sim, a gente teve muitos projetos com problema, né? A gente fala, quem é do setor sabe que a gente usa a expressão da tormenta perfeita, né? Porque tudo que podia dar errado deu no mesmo período de tempo, né? Então a velocidade de vendas caiu, as vendas que você pensava que tinha feito deixaram de existir, porque é por causa desse bichinho maldito chamado de distrato, e no final das contas, quando o incorporador estava num ciclo de entrega, que é o ciclo onde tem uma projeção de entrada de recursos, de entrada no caixa, isso deixou de acontecer e ainda o judiciário fazendo com o incorporador devolver esse dinheiro, né? Então, teve um estrangulamento muito forte do setor, e aí, acho que essa foi uma das ações principais da crise que a gente teve. A gente evoluiu, eu acho que as benesses das crises são essas, a gente evoluiu bastante no sentido de hoje ter uma legislação, um regramento do distrato. Acho que o setor da construção civil teve uma participação extremamente importante junto ao governo, porque se a gente, e eu escutei isso de muitos empresários, se a gente continuasse com essa instabilidade jurídica dos distratos, eu acho que a gente não veria crescimentos tão expressivos de novo no setor de incorporação. Mas isso afetava direto o fluxo de financiamentos. Sim, claro, dos bancos também? Claro. Porque a gente sabe da perda maior da construtora. Porque você imagina, né? Se você fez todo o ciclo do projeto, momentos antes da entrega é a hora onde os recursos realmente voltam para quê? Para pagar a instituição financeira, né, no projeto que você financiou, e auferir o lucro do empreendimento do empresário. Quando isso some, né, essa venda ela deixa de existir, então não entra recursos suficientes para pagar o credor do financiamento, né, e o judiciário ainda
pedia para o incorporador devolver dinheiro para o comprador que desistiu. Então, óbvio, estrangulou a incorporadora, estrangulou o banco, porque o banco se viu no momento de vencimento da dívida, o incorporador se tornar, não ter possibilidade em razão disso de conseguir pagar a dívida. Então, o que a gente fez aí nos últimos anos foi processos de alongamento de prazo, esperar ter que destratar, revender a unidade. Muitas vezes a revenda, como a demanda para comprar estava menor, a preços menores, aí a gente vê supressão de preços, né? A gente está, o Celso pode ajudar melhor, mas a gente está uns 3 anos sem crescimento real, a gente está perdendo, em alguns lugares empata com a inflação, mas em muitos lugares perdendo da própria inflação. Então a gente está num momento, passou um momento bastante difícil, obviamente, que também afeta essa questão de pagamento do plano empresário principalmente. Né? E Celso, está se resolvendo essa questão do distrato, que tinha de estoque, de problemas? Está se resolvendo, mas eu queria só voltar um pouquinho, Denise, para dizer o seguinte, né? O SBPE chegou a conceder 110, 115 bilhões de financiamento nos anos de 2013 e 2014. Né? Eu estava olhando aqui a série histórica da construção, né, de 2010 até 2014, nós temos aqui a concessão de uns 120, 140 bilhões de reais. Então isso que o Fabrício está falando, o Fabrício comentou, afetou o nosso mercado. Mas eu vou olhar o outro lado, eu vou olhar o copo daquela outra forma. Né? Nós estamos com uma inadimplência hoje de pessoa física de 1,3%, e quando a BCIP mostra esses números, ela mostra que nós temos estados onde a inadimplência é maior, que são estados com IDH menor, com PIB menor, né? Ela é 3,4%, e nos melhores estados ela é 0,6%, 0,7%, que é um nível de inadimplência, vamos dizer, internacional, aceitável, né? E mostra uma coisa, que o nosso sistema financeiro de habitação, que é composto pela poupança e pelo fundo de garantia, ele não passou incólume porque ele teve a queda de aplicação de recursos, ele teve inadimplência, mas ele passa incólume por essa crise que foi a pior crise que o país podia ter passado. Né? A nossa, vamos dizer, a nossa luta pela questão dos distratos, agora entrando no assunto de distratos, que durou quase 3 anos e foi sancionada pelo presidente Temer só no dia 28 de dezembro, agora é para que a gente consolide esse marco regulatório, né? Aí vem jurisprudências, vem decisões a partir agora desse ano, mas a gente está acreditando que do marco que nós não tínhamos para esse marco que nós temos, houve um ganho substancial, e esse ganho vai refletir, inclusive, vamos dizer, na questão de concessão de financiamento dos bancos para os incorporadores. Ou seja, o banco já se sente mais seguro de financiar a produção para o incorporador, a construção, e o incorporador já se sente mais seguro de vender o imóvel na planta, que não vai acontecer, ou pelo menos está mitigado o risco de acontecer aqueles fatores de judiciário que aconteciam até o mês de dezembro do ano passado. Agora, muitos consumidores aproveitam essa fase aí de estabilidade e alteração de juros para utilizar a opção da portabilidade, uma coisa que funciona no crédito imobiliário. É uma estratégia de concorrência também? Sim, eu acho que quanto mais o poder está na mão do consumidor para ele avaliar qual é a melhor condição para ele, mais rico fica o mercado. Né? Então a gente viu isso já em diversos setores, né? Acho que um bastante claro é a telefonia, por exemplo, né? Você tem uma grande facilidade de mudar de uma operadora para outra, e a gente vê isso crescendo no mercado imobiliário. O ponto é que é óbvio que às vezes tem aquele efeito onde o consumidor, na verdade, ele não quer trocar. Ele quer melhorar a condição financeira de um financiamento. Porque às vezes quando a gente olha os volumes, as estatísticas de portabilidade, o que realmente saiu de uma instituição foi para outra, eles até são tímidos, né? Mas é que existe um trabalho forte das instituições para
tratar aquele cliente e manter ele em carteira. Reduz o valor. Você tem um processo de retenção bastante importante também. Agora, e perspectiva com o novo governo? Se imagina um crescimento maior da economia, mas além dessa expectativa, eu queria saber como é que os bancos lidam com a possibilidade de alterações, por exemplo, em regras de utilização do fundo de garantia, a questão da caderneta de poupança, que é cada vez menos recomendada como opção de investimento, e se tem várias ideias em discussão para a utilização de recursos do fundo de garantia, inclusive pode ver alguma coisa na questão de capitalização, que o governo pretende incluir na proposta de reforma da Previdência. Sim. Os bancos lidam com a possibilidade de descobrir novas fórmulas para buscar recursos para suporte aos financiamentos? Sim, acho que falando de macroeconomia, a gente deve ter um ano de crescimento de PIB, que isso é importante, ainda não em termos percentuais grandes, mas voltar a ter crescimento é sempre importante. Mas aí depois eu deixo para o Celso, que é economista especialista na área, para falar um pouquinho mais. Agora, em termos de estrutura do mercado imobiliário, você mencionou da poupança, né, que não é... Hoje, com a estrutura, com a taxa básica de juros que a gente tem na economia, a poupança ela é extremamente atrativa para aquela reserva de curto prazo que a pessoa pode ter. Hoje é um dos produtos mais indicados para essa reserva de curto prazo, a poupança, e ganhando até de alguns fundos de renda fixa com taxas de administrações um pouquinho mais elevadas. Por quê? Voltou a captar no ano passado. Por quê? Porque você tem a isenção do imposto de renda, que é uma parte muito importante, né? E é uma modalidade de investimento culturalmente simples e já bem difundida na sociedade. Então a gente acredita que a gente deva ver um crescimento da poupança, que é hoje o principal combustível que a gente tem para o mercado, e a gente deve ver, acredito eu, em 2019, já uma volta ao que foi, historicamente sempre foi, que é ter mais recursos no setor do SBPE em relação ao FGTS. Nos últimos anos de crise, isso inverteu a ordem, né? O Fundo de Garantia teve um papel extremamente importante, né? Ele conseguiu manter a volumetria, e a poupança, o SBPE, reduziu. A gente já quase empatou o ano passado, em 2018, os volumes colocados de SBPE junto com os volumes de fundo de garantia, e a minha expectativa para 19 e 20 é que isso volte a inverter e a gente tenha mais recursos no setor do SBPE do que do FGTS. Em percentual de expansão fica muito nítido isso, porque o volume é mais ou menos o mesmo, né, com a poupança das 57,4 bilhões de reais de 2018, mas aumentou 33%. Isso. Enquanto o fundo de garantia chegou a 60 bilhões, 2%. Que dá mais ou menos o mesmo valor, só que cresceu 2%. Nesse sentido, o fundo de garantia já prevê para esse ano uma aplicação de recurso e um orçamento aprovado de menos do que o ano passado, porque teve aquela reserva de recurso de 5% do FGTS para as entidades filantrópicas. Isso. Então, Denise, você fez uma pergunta sobre o FGTS, se o governo vai mexer, se pode usar capitalização, tudo. Eu tenho a impressão que o governo tem a noção de que esses 60 bilhões que foram aplicados no ano passado e um pouco menos que deverão ser aplicados agora em 2019, 57 bilhões, segundo a previsão da própria PCIP, é fundamental para o mercado imobiliário, principalmente para o programa Minha Casa Minha Vida, né? E eu não sei se existe uma outra fórmula, né? Eu vou até fazer se existe uma fórmula mágica de você tirar o FGTS desse tipo de funding, né? Se você não disponibilizar o FGTS para isso e você for tentar buscar esse recurso em algum outro lugar. Eu acredito que essa equação não exista ainda no país, né? O Fundo de Garantia tem sido fundamental, e vale também dizer que a mesma saúde financeira, a mesma saúde que passou o SBPE, passa também o FGTS. E se não fossem as atitudes, às vezes, populistas e as decisões tomadas pelo governo e pelo Congresso Nacional,
o fundo de garantia teria uma saúde financeira para continuar até crescendo as suas aplicações, né? Hoje ele está muito limitado. Então esse ano de 2019 nós já vamos passar pelo seguinte paradoxo. Nós temos demanda, nós temos empresas que são especializadas em fazer Minha Casa Minha Vida e vai faltar, entre aspas, vamos ter menos recursos do que o ano passado. Esse já é uma equação, um problema que nós vamos viver e que a gente tem alertado as empresas aqui do sindicato, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Agora, eu não vejo a menor possibilidade deste novo governo vir e mexer na estrutura de concessão de orçamentos do FGTS. Pode ser até que ele mexa na estrutura de captação, na estrutura de aplicação do funding que já está lá. São mais de 400 bilhões hoje aplicados do Fundo de Garantia, né? É um sistema que tem aí 1 trilhão e 200 bilhões, né, quando a gente junta todas as fontes, mas é um sistema que, apesar da crise que nós passamos, vem atendendo o mercado imobiliário de forma satisfatória. Era bom que tivesse até mais recurso barato, mas é o que tem. Agora o Fundo de Garantia ele é penalizado em termos de captação de recursos até pelo desemprego, né, que é um problema, e a gente deve ter uma visão de mercado de trabalho em transformação, que eu acho que há uma tendência de informalidade. O próprio governo tem estimulado, em certa medida, novas relações de trabalho, que aí deixam o Fundo de Garantia fora, né? A gente percebe entre os mais jovens, muitos trabalhando aí como microempreendedor individual. Então é uma realidade com a qual o setor vai ter que lidar também, que não é uma consequência apenas para a Previdência, que também perde esse suporte financeiro, mas é questão de Fundo de Garantia. Concordo, por isso que eu acho que é importantíssimo cuidar do Fundo de Garantia, né? Como o Celso mencionou, o que não falta é projetos para acessar esse recurso para as mais variadas destinações, mas ele é um recurso extremamente importante para dar acesso à moradia, a primeira moradia às famílias com uma renda menor, né? Então acho que esse é um cuidado que nós como país a gente deve ter. Na contrapartida, você me pergunta, tá bom, mas o que tem de novo, né? A gente desenvolveu junto com o Banco Central, a ABCIP, falamos com o ICBC, que é a Câmara que cuida de cover bonds na Europa, e a gente desenvolveu ao longo de alguns anos e lançou o ano passado um novo instrumento de funding para o mercado imobiliário, que é a LIG, né? A LIG, nós do Santander fizemos a primeira emissão, já fechou o ano com cerca de 2 bilhões de reais de captação, e eu não tenho dúvida que a gente vai ver já em 2019 um volume grande depois de março, que é a data junto também com a B3 para ter todo o sistema já desenvolvido, para que a gente tenha novas emissões de um recurso de mais longo prazo, né, aonde casa melhor para que a gente entregue isso para o setor do financiamento imobiliário. Então, eu estou bastante otimista com o desenvolvimento desse novo instrumento da LIG, que ela vai dar um suporte para mim no médio prazo para continuar a ter esse combustível aos crescimentos. Como o Celso mencionou, a gente, ainda como um país, a gente está muito bem posicionado na questão do mercado imobiliário, porque assim, não falta demanda, a gente tem muita demanda primária ainda para atender, né? Diferente de outros mercados onde a gente viu crise de subprime e tudo mais, onde a demanda primária já estava praticamente toda ela já atendida, e se falava já de segunda, terceira moradia, né? E aí se cometeu os excessos que a gente viu. No Brasil a gente não tem um problema de demanda, né? Então, se a gente encaixa custos e funding apropriado para o desenvolvimento do setor, o céu é o limite, a gente tem muito para crescer ainda, né? Em termos de percentual do PIB, a gente evoluiu demais. Quando eu comecei essa brincadeira era 2%, 3% em relação ao PIB que a gente tinha. A gente quase chegou a 10%, né? Estamos a 9 e pouquinho, 9 alto.
Mas se a gente olha países que não precisa comparar com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Inglaterra, onde já tem esse percentual bastante grande, mas vai aqui no Chile, né? Vai no México, nós estamos falando já de 20%, 25% do PIB, ou seja, então a gente tem um instrumento, tendo um instrumento para proporcionar esse crescimento, né? A poupança é importante, o FGTS é importante, ninguém quer desfazer o que nos trouxe até aqui. Agora, aonde vai nos levar para esse novo ciclo de crescimento, terá que ser esses novos instrumentos e a gente aposta muito na Liga. Eu ia te pedir até mais explicações para quem está nos acompanhando e não conhece bem, mas o Murilo Gomes dos Santos está perguntando, falando até que durante o ano 2018 ouviu falar muito sobre a Liga e quer saber se realmente será um fundo viável para o mercado imobiliário brasileiro. Quer saber a opinião dos dois a respeito disso. Você quer... Eu preferia esperar um pouco, né? Eu acho ainda, quando a gente assistiu o balanço da BCIP, a Liga representou 0,2% do funding. Agora eu acho importante explicar, para quem não conhece, detalhar como é que é essa captação. A vantagem da Liga em relação, colocando bem praticamente, em relação a uma LCI, que era o instrumento que os bancos, que todo mundo conhece dos bancos, é que a LCI ela era emitida em cima de um montante de crédito imobiliário que o banco tinha. E a LIG, ele isola as garantias daquela emissão, ele isola do patrimônio do banco. É como se esse patrimônio fosse afetado e passasse a ser cuidado isoladamente. Então, a gente costuma dizer que a LIG tem duas garantias. Tem a garantia do crédito imobiliário que a lastreou, e tem a garantia do banco que está emitindo. Eu tenho a impressão que a hora que isso começar a tomar volume, né, e para isso foi importante esse debate de Liga, ele começou no país em 2009, 2010 e terminou o ano passado com essas primeiras emissões. Eu tenho a impressão que a hora que isso ganhar volume, a hora que isso atrair investidores institucionais, a hora que atrair investidores pessoa física, ela vai ser um bom componente do novo funding para que o país possa sair desse crédito imobiliário versus PIB de em torno de 10% que o Fabrício colocou, para 15%, para 20%. Essa é uma das possibilidades boas disso acontecer. Agora, eu acredito que a gente vai sentir o efeito da Liga no financiamento imobiliário a partir de 2019. E é isso, pegando para complementar e sendo bem transparente, a Liga funciona em todos os países e na Europa é acima de 1 trilhão de euros que a gente tem desse papel, mas ela só funciona e só irá funcionar no país se a gente tiver estabilidade econômica, né? Então, juros de longo prazo estabilizados, que é o caso de hoje, né? Então, assim, se a gente e a gente está passando pela primeira vez, né, no ciclo econômico de experimentar essas estabilidades, né? Inflação controlada, taxa de juros em patamares razoáveis, isso precisa perdurar, né? Agora tem uma questão de condição de mercado também, porque a LCI nós tivemos um momento de muita demanda, né, de oferta com taxas extremamente atraentes, e como tem esse vínculo, em determinado momento também começaram a cair as taxas e as pessoas já tinham algumas instituições dificuldade para conseguir aplicar, né, e sempre tem aquela ameaça, em algum momento vai ter tributação. Isso, essa questão da tributação. Essa espada é uma espada que está na cabeça de toda a sociedade hoje. Isso. A questão, com a mudança que a gente teve das regras de direcionamento da poupança, que começaram agora no mês passado, o espaço para LCI vai ficar cada vez mais escasso, né? Então, por isso que a Liga vai tomar esse papel, né? Vai tomar esse papel. A gente deve ver emissões onde o investidor vai ter que se propor a ficar 3 anos com dinheiro investido no instrumento, que isso é importante. A LCI, na sua grande maioria, ela tinha liquidez a partir de 90 dias, né? Então é complicado você pegar um dinheiro que pode sair depois de 90 dias e emprestar 30 anos, a 35 anos, como é o nosso caso, né? Então, assim, você precisa fazer essa gestão de ativos e passivos, e eu acho que
ter um instrumento onde tem um duration maior, né, de mais ou menos 3 anos, é muito importante. A gente deve ver, sim, para fomentar mais isso, o início de um mercado secundário do papel, né, que aí a pessoa tem possibilidade de sair antes, mas para aquele que está utilizando o recurso, entregando num financiamento de longo prazo, que no caso dos bancos, é super importante você saber que você tem essa janela de prazo. Né? Então, agora, em termos de rentabilidade, tem uma competitividade com relação a outras modalidades, porque a LCI tinha a vantagem de não ter a tributação e as taxas. Tem. Então, mas as taxas muito altas, né? Então, assim, a gente deve ver um início onde os bancos que foram emitir LIG derem umas condições bastante atrativas, porque você está trocando, no final das contas, liquidez, né, e por rentabilidade, né? A gente deve ver esse movimento. A LIG também nasce com a mesma isenção, né? E o que a gente deve ver são créditos também com a possibilidade de acesso a fundos de pensão, com outros indexadores, né? A gente vai poder ver emissões... Reservas técnicas de seguradoras. Exatamente, a gente deve abrir um mercado que hoje, infelizmente, pelos nossos créditos estarem atrelados à TR, muitas vezes esses fundos, essas reservas técnicas de seguradora não podem, pelo seu estatuto, né, nem podem ter esse tipo de indexador e papel. E a gente passa a ter a possibilidade de acessar esse mercado novo, que é gigantesco, né? Eu falar dessa questão de rentabilidade, porque a gente está numa fase de juros mais baixos, que as pessoas ficam buscando qualquer percentual a mais de rendimento, faz diferença na redefinição. Os títulos do Tesouro são um potencial de concorrência muito forte, né, nas várias modalidades, e aí o mercado tem que abrir uma brecha, né, para atrair o investidor. É que nesse novo cenário que a gente está vivendo, e espero que a gente viva por um período longo, essa história que a gente se acostumou de ter dinheiro parado em algum lugar rendendo 14% ao ano, não existe. Já faz parte do passado. Não existe. E é saudável, porque assim, as pessoas vão ter que empreender mais, vão ter que tomar mais risco e fazer a economia girar. Investir para ter retornos melhores, né? Essa questão que a gente viveu um período rentista, onde o dinheiro ficava lá sendo remunerado a taxas elevadas, sem risco zero, ela é boa para quem está, obviamente, colocando dinheiro, mas para o país, em termos conceituais de desenvolvimento, não, né? E podemos ter algum corte adicional de juros este ano? Aí eu vou deixar o economista... Não, ela quer saber os juros do financiamento. Dos bancos. Para o Celso eu pergunto de preços. Olha, tudo vai depender... A Selic mantida em 6,5%. Então, se a Selic se manter em 6,5%, o spot, ou seja, a taxa Selic hoje estar a 6,5%, ela não é o tão importante para a questão de funding no mercado imobiliário. Né? A gente tem hoje a poupança precisa crescer, né? Poupança crescendo, funding mais barato, e aí tem possibilidade de se mexer alguma coisa em preço. Aqueles que, além da poupança, utilizam, por exemplo, a LCI ou a LIG, o que é importante? É a curva futura de juros se manter estável, né? Então, se a expectativa do 6,5 hoje for que daqui a 3 anos vai continuar a estar 6,5, 7, isso deixa o custo de funding de longo prazo, que é o caso para o financiamento imobiliário, mais barato. E se isso acontecer, a gente vê a possibilidade de repassar alguma coisa também para o consumidor. E já você começa a trabalhar com um prazo maior no mercado futuro de juros e estabilidade, né? Sim. É uma coisa importante. Se não me engano, a taxa longa de 5 anos está em torno de 8,5, 8,4. Já começa a contar com uma variação menor. Isso que já começou a melhorar. Há pouco tempo, se a gente olha no período pré-eleição, já estava em 11%. Então, tem muita relação com a inflação, né? Não tem dúvida. A inflação e as perspectivas de mercado. Perfeito. Política também entra nisso. A gente teve a definição das eleições, isso é importante para dar uma acalmada na questão de mercado em termos de juros futuro. Acho que a gente, mantendo esse caminho que a gente está hoje,
essas possibilidades existem sim. Agora o Celso em relação a preços, porque havia sempre aquela preocupação de demora dos lançamentos, demora de maturação dos projetos, e as construtoras deram uma parada. Aumentando a demanda agora, se pode esperar uma pressão de novo de preços, ou isso vai ser a longo prazo, considerando a inflação baixa que nós temos hoje? Aí eu vou me ater ao mercado de São Paulo, que é o mercado que a gente tem mais aqui à mão, né? Se você olhar, Denise, o preço do metro quadrado de área útil lançado em 2018, ele se manteve estável. Quando a gente isola o que é mercadoria do programa Minha Casa Minha Vida e o que é classe média e média alta, já dá para sentir um aumento nominal do preço em torno de 9% dos outros tipos de mercadoria. Trocando em miúdos, os lançamentos que foram feitos em 2018, de janeiro a dezembro, que à exceção do Minha Casa Minha Vida, o pedido de preço já foi maior das companhias incorporadoras. Mais que o dobro da inflação. Mais que o dobro da inflação. Mas aí nós tivemos uma perda real também nos últimos 3 anos, como o Fabrício estava falando. A própria manutenção do preço que foi feita, ou até certas quedas, né, nos levaram a perder um preço real muito grande nos anos de 15, 16 e 17. Mas tinha tido um aumento prévio muito forte também. Também no ano de 2010, 2011, 2012. Né? Quando eu olho de 2004 para cá, é lógico que o preço ele subiu mais do que sobe o INCC, né? Olhando a curva toda de 2004 para cá. Mas em 2018 já houve uma certa recuperação de preço de mercadorias que não são do Minha Casa Minha Vida, porque essas têm um limite legal de valor de venda, e a gente acredita que entre no mercado aí, agora, esse ano de 2019, nós vamos entrar num mercado bastante favorável também. Agora é importante que não haja uma variação muito grande de preço, até para as pessoas terem acesso ao financiamento, porque não chega lá com a renda e não dá, porque a renda está muito contida ainda em termos de percentual de aumento, desemprego, nem considera porque o senhor não vai pegar o financiamento, mas para quem está empregado, né? Mas o incorporador imobiliário ele é muito ágil para colocar os produtos no bolso das pessoas e ter esse tipo de preocupação que você tem. Hoje também já mudou, vamos dizer, já não se vende mais imóveis como se vendia em 2013, 2014, 2015. Né? Hoje já há um cuidado maior, né? Já se sabe que as exigências dos bancos estão maiores em relação às próprias vendas. Né? Nós estamos trabalhando junto com o Banco Central, junto com a BCIP, aí para nos próximos anos, ou próximos anos, ter uma central de setipagem para os nossos recebíveis, quer dizer, isso é tudo um processo que vai evoluindo, né? E eu não acredito em grandes aumentos de preço como nós tivemos em anos passados. Porque sempre falam daquela história de comprometer com a prestação 30% da renda, eu sempre achei o percentual absurdamente alto, né? Dependendo do nível de despesas que você tem de outros, pode pesar demais. Então tem essa coisa de compatibilizar o valor da parcela, mesmo em 30 anos, com o que a pessoa pode pagar. E o setor se adequa, né? Assim, a gente vê e viu e deve continuar vendo, para se adequar a essa questão de renda, que as famílias podem pagar, o financiamento e tudo mais, a gente vê desenvolvimentos de projetos com uma metragem menor, né? Acho que é isso, essa adequação do setor ao preço final que realmente caiba na parcela, caiba no bolso do consumidor, e também a descentralização, né? Projetos indo mais para a borda da cidade, onde você tem custos de aquisição de terreno melhores, né? Então, Denise, você tem esses movimentos. O brasileiro se acostumou ao crédito imobiliário. As operações, em média, têm 20 anos, elas são pré-pagas em 12 anos, não me pergunta por quê, mas elas são pré-pagas em 12 anos, e o financiamento médio para a pessoa física é 60% do valor do imóvel. Isso pressupõe o seguinte, que todo mundo que fez financiamento imobiliário, na média, pagou 40% de poupança. Isso dá uma consistência na tomada do financiamento e dá uma garantia boa para o credor. É que ao longo do financiamento a pessoa pode usar fundo de garantia também, né? Pode antes, pode durante e pode fazer quitação. E agora, até imóveis a 1,5 milhão no Brasil todo, ou seja, você deu acesso à utilização do fundo
um montante de pessoas muito maiores do que a gente tinha no passado, né? A conversa estava boa, a gente até estourou um pouquinho o nosso horário, mas vamos fechando. Ouvimos o Fabrício Iannelli, que é vice-presidente da BCIP, e o Celso Petrucci, que cuida da área econômica aqui do Secov. Muito obrigada aos dois pelos Prazer estar com vocês. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Depois pode conferir a íntegra nos canais do Secov e também programas anteriores que têm temas bastante relevantes aí. Um ótimo dia.